Há histórias que a gente hesita em contar. Não porque sejam difíceis de lembrar, mas porque sabe que quem ouvir vai precisar de um tempo para acreditar. Esta é uma dessas histórias. Aconteceu num bairro residencial de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, numa rua tranquila com casas de alvenaria, árvores na calçada e aquele ritmo de vida que as cidades grandes perderam faz tempo. Não começa com nada grandioso. Começa com um homem, uma vizinha, uma proposta recusada e uma lata de tinta branca. E termina de um jeito que nenhum dos dois esperava. Marcelo Braga tinha 53 anos, e nesse tempo todo, nunca havia perdido o negócio que realmente queria fechar. Não era arrogância gratuita. Era um histórico construído ao longo de 3 décadas no ramo da construção civil no interior paulista. Ele havia começado do zero, com uma empresa pequena de reformas residenciais, e com o tempo foi crescendo até ter uma construtora de médio porte com contratos espalhados por toda a região de Ribeirão Preto. Marcelo conhecia o valor das coisas. Sabia quando uma propriedade estava subavaliada, quando o mercado abria uma janela, quando era hora de agir. E sabia, acima de tudo, como convencer as pessoas. Não com pressão, pelo menos não de forma direta. Com lógica, com números, com a paciência de quem sabe que toda negociação tem um ponto de virada se você esperar o momento certo. Por 8 meses, esse ponto de virada não havia chegado com Dona Amélia. A propriedade de Dona Amélia Cardoso ficava colada com a casa de esquina de Marcelo, na Rua das Amendoeiras, número 47. Era um terreno generoso para os padrões do bairro, com jardim na frente, uma mangueira enorme no fundo e uma construção antiga mas sólida que já havia sido ampliada em algum momento dos anos 80. Para a maioria das pessoas que passavam por ali, era só mais uma casa bem cuidada num bairro tranquilo. Para Marcelo, era oportunidade. Com aquele terreno unido ao seu, o imóvel viraria um empreendimento de esquina com potencial de valorização considerável. Ele havia calculado. Havia consultado um arquiteto. Havia feito as contas 3 vezes. O negócio fechava com folga. O problema era Dona Amélia. Dona Amélia Cardoso tinha 71 anos. Era viúva havia 6. Cabelo branco, voz serena, daquelas mulheres que quando olham para você parecem estar te lendo por inteiro sem nenhuma pressa. Havia criado 3 filhos naquela casa. Havia visto o marido, seu Antônio, plantar aquela mangueira quando o filho mais novo nasceu. Havia rezado o terço naquela sala todas as noites por mais de 40 anos. Marcelo havia feito a primeira proposta numa tarde de sábado, por cima do muro, de maneira informal. Dona Amélia ouviu tudo com atenção, agradeceu e disse que não queria vender. A segunda proposta foi formal, digitada em papel timbrado, com valor bem acima do que o mercado indicava para a região. Dona Amélia leu com calma, dobrou o papel e devolveu. A terceira foi a mais generosa que Marcelo havia feito em toda a vida por uma propriedade daquele tamanho. Com aquele dinheiro, Dona Amélia poderia comprar um apartamento novo no centro da cidade, com portaria, sem quintal para cuidar, sem telhado para reformar, com sobra suficiente para viver com conforto por muitos anos. Dona Amélia recusou pela terceira vez. Você já tentou convencer alguém de algo com tudo que tinha, e a pessoa simplesmente disse não? Não de má vontade, não com raiva, mas com uma firmeza tão tranquila que parecia um muro de concreto vestido de educação. Era exatamente assim que Marcelo se sentia cada vez que saía da frente da porta de Dona Amélia. O jardim da casa dela era simples e bem cuidado. Grama aparada com tesoura, canteiro de petúnias coloridas ao longo da cerca, a mangueira enorme atrás sombreando quase metade do terreno. E bem na entrada, numa base de cimento pintada de branco, havia uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Era de resina, com o manto azul e as estrelinhas douradas, a coroa na cabeça, as mãos abertas. Tinha uns 40 centímetros de altura. Dona Amélia a mantinha limpa, às vezes colocava flores frescas ao redor da base nas datas importantes. Marcelo via aquela imagem toda manhã quando saía de casa. Nunca havia prestado atenção nela. Nunca havia parado para pensar a respeito. Até aquela terça-feira de outubro. Era cedo. O sol ainda não havia esquentado de verdade. Marcelo tinha decidido que ia fazer uma última proposta, um valor que ele mesmo considerava exagerado. Se Dona Amélia dissesse não dessa vez, seria sinal definitivo de que não havia negócio possível e ele pararia de perder tempo. Bateu na porta às 8 da manhã. Dona Amélia abriu. Tinha uma xícara de café preto na mão e olhou sem surpresa, como se já soubesse que ele estava vindo. Bom dia, Dona Amélia. Preciso que a senhora realmente ouça essa proposta, disse Marcelo. Pode falar, Marcelo, disse ela. Marcelo disse o número.
Explicou que com aquele valor ela poderia comprar um apartamento no centro, moderno, sem preocupação com manutenção, que sobraria dinheiro suficiente para a senhora e ainda para os filhos. Que era uma oportunidade que o mercado não ia oferecer duas vezes. Dona Amélia ficou em silêncio por alguns segundos. Olhou para o café. Depois olhou para Marcelo. Marcelo, não é pelo dinheiro, disse ela. Então pelo quê, Dona Amélia? Esta casa é onde eu me casei com seu Antônio. É onde criei meus 3 filhos. É onde meus netos aprenderam a dar os primeiros passos. Onde meu marido passou os últimos anos de vida. Tem mais de 40 anos de história dentro dessas paredes. Não vou vender. Nem por esse valor. Nem por qualquer outro. Marcelo sentiu a raiva subir pelo peito como água aquecendo numa panela fechada. Dona Amélia, a senhora precisa ser realista. Vai chegar uma hora em que vai ser difícil demais cuidar de tudo isso sozinha. O telhado já precisou de reparo ano passado. A fiação é antiga. O quintal é grande demais para uma pessoa só. Dona Amélia parou. Olhou para ele por um segundo mais longo do que o habitual. Marcelo, disse ela com aquela calma que sempre o desconcertava, se um dia chegar em que eu não consigo mais, vai ser minha família quem vai decidir o que fazer com esta casa. Não você. E fechou a porta com suavidade. Marcelo ficou parado na soleira por alguns segundos. Ninguém falava com ele daquele jeito. Ninguém. Voltou para a garagem. Ficou de pé olhando para as prateleiras, para as ferramentas organizadas, para o canto onde estavam encostadas as latas de tinta que haviam sobrado de uma reforma no imóvel da empresa semanas atrás. Tinha uma lata grande de tinta branca com a tampa levemente aberta. O que aconteceu a seguir não foi uma decisão. Foi um impulso. A diferença entre os dois é que a decisão você consegue parar no meio. O impulso, não. Marcelo pegou a lata de tinta branca. Atravessou o portão lateral. Entrou no jardim de Dona Amélia. Virou a lata sobre a imagem de Nossa Senhora. A tinta branca escorreu pelo rosto, pelo manto azul, pela coroa dourada, pela base de cimento. Cobriu tudo em segundos. Marcelo jogou a lata no chão. Entrou de volta na garagem. Fechou a porta. 5 segundos. 5 segundos de raiva pura que levaram 30 anos de reputação e uma estátua manchada no jardim de uma mulher de 71 anos que não havia feito nada a ele além de dizer não. Lucas, o filho de Marcelo, com 26 anos, estava na janela da sala quando viu tudo. O pai saindo da garagem com a lata, a tinta caindo sobre a imagem. Ficou parado, sem respirar, só olhando. Dona Amélia ouviu o barulho alguns minutos depois. Abriu a porta da frente. Ficou parada na varanda olhando para a imagem coberta de tinta branca. Não gritou. Não foi até o portão de Marcelo. Não chamou a polícia. Ficou ali em silêncio por um longo momento. Depois entrou e fechou a porta. Lá fora, na Rua das Amendoeiras, a manhã continuava a mesma. Passarinho cantava na mangueira. Um carro passou devagar na rua. O sol foi subindo. Mas alguma coisa havia mudado. E Marcelo, dentro de casa, já sabia disso. Ele começou a evitar o corredor com a janela que dava para o jardim de Dona Amélia. Não foi uma decisão consciente. Aconteceu. Uma semana depois ele percebeu que sempre escolhia o caminho mais comprido pela casa para não passar por aquela janela. Coisa pequena. Mas que dizia tudo. Você já tentou trabalhar para não precisar pensar? Marcelo tentou. Durante o dia funcionava razoavelmente. Visitas de obra, reuniões com fornecedores, orçamentos, sempre havia algo para ocupar a cabeça. À noite, não. Quando a casa ficava quieta e Lucas ia dormir, o que havia feito voltava. Com uma clareza que o dia não tinha. Uma senhora de 71 anos que havia criado a família naquela casa, que havia perdido o marido ali, que rezava todo dia diante daquela imagem. E ele havia pegado uma lata de tinta e despejado sobre aquela imagem porque ela disse não. 2 semanas depois do incidente, Lucas conseguiu convencer o pai a ir ao médico para uma consulta de rotina. Marcelo havia adiado aquilo por mais de 4 anos. Obra urgente. Reunião que não podia esperar. Sempre havia um motivo. Naquele período, a agenda tinha aberto. E ele foi, mais para calar o filho do que por vontade própria. O clínico geral pediu um eletrocardiograma de rotina. O resultado mostrou uma irregularidade pequena, mas suficiente para um encaminhamento ao cardiologista. Marcelo pegou o papel, dobrou, colocou na gaveta do escritório. Ficou lá por 2 semanas entre recibos e contratos. Quando foi procurar outro documento, o papel apareceu.
Marcelo olhou para ele por um tempo. Depois ligou e marcou consulta. O cardiologista se chamava Dr. Fernando Queiroz, atendia num hospital particular no bairro do Jardim Paulista. Seco, objetivo, do tipo que vai direto ao ponto. Marcelo gostou disso. Na primeira consulta, o Dr. Queiroz pediu uma bateria de exames. Marcelo voltou uma semana depois para o resultado. O doutor colocou os laudos na mesa e ficou sério. Marcelo, você tem uma arritmia. Não é o tipo que a gente controla com medicamento e acompanha de longe. É o tipo que precisa de intervenção. Que tipo de intervenção? Procedimento cirúrgico. Em geral, o risco não é alto. Mas no seu caso, há uma particularidade que me preocupa, disse o Dr. Queiroz. Marcelo ficou em silêncio. Quando a gente faz o procedimento? Em 12 dias. Preciso de mais alguns exames antes para mapear melhor o que estamos lidando. Marcelo saiu do hospital, foi até o carro no estacionamento e ficou sentado sem dar a partida por 15 minutos. 53 anos. 3 décadas construindo, reformando, vendendo. Havia erguido prédios onde antes havia terreno baldio. Havia virado ruína em empreendimento, havia feito o impossível funcionar mais de uma vez. Sempre havia uma solução. Sempre havia um caminho se você soubesse procurar. E agora havia um problema que não se resolvia com um telefonema, com uma proposta melhor, com mais dinheiro. Um problema que não dependia de esforço nem de método. Que estava dentro dele, no coração, literalmente. Você já ficou assim? Parado, sem saída, sem o próximo passo óbvio. Marcelo carregou o diagnóstico sozinho por quase uma semana. Ia trabalhar, voltava, jantava, assistia televisão, dormia. Como se nada houvesse mudado. Lucas não percebeu, ou percebeu e não perguntou. Marcelo não sabia dizer ao certo. Numa noite de quarta-feira, Marcelo foi para a cozinha pegar água e passou pelo corredor lateral que havia estado evitando. Quase não olhou para a janela. Mas olhou. Dona Amélia estava no jardim. De joelhos. Na frente da imagem coberta de tinta branca. Com os olhos fechados e as mãos juntas. Era depois das 7 da noite. A tinta ainda estava lá, cobrindo o rosto de Nossa Senhora, o manto azul, escorrida até a base. Quase um mês havia passado desde aquela manhã de outubro. Dona Amélia não havia limpado. Não havia tentado remover. As manchas estavam lá exatamente como Marcelo havia deixado. E Dona Amélia rezava diante daquela imagem manchada. Todo dia ela saía e rezava ali. Marcelo ficou parado na janela sem conseguir se mover. Por quanto tempo ele mesmo não seria capaz de dizer. Depois foi para o quarto. Não dormiu naquela noite. Ficou deitado com os olhos abertos, olhando para o teto escuro. Pensou em coisas que não costumava pensar. Na ex-esposa que foi embora quando a empresa ainda engatinhava e Lucas tinha apenas 8 anos, deixando os dois sozinhos numa casa grande demais para dois. Em como toda vez que Dona Amélia dizia não, ele voltava com um número maior, convicto de que o problema era sempre o valor, que tudo tinha um preço e ele só precisava encontrá-lo. Em quanto tempo havia passado sem que ele prestasse atenção em nada que não fosse negócio, resultado, próximo passo. Às 4 da manhã, Marcelo parou de tentar dormir. Sentou na beira da cama, os cotovelos no joelho, olhando para o chão. Marcelo não era homem de pedir desculpa. Havia construído uma carreira inteira com a convicção de que admitir erro era entregar uma vantagem. Que quem se desculpava estava cedendo terreno. Que pedir perdão era coisa de quem havia perdido. Mas às 4 da manhã, sozinho no quarto escuro, essa convicção parecia menor do que nunca. De manhã cedo, antes que o bairro acordasse completamente, Marcelo foi até a garagem. Pegou um balde, uma escova de cerdas duras e um produto removedor de tinta que ele sempre guardava para limpeza de equipamentos de obra. Foi até o jardim de Dona Amélia. Abriu o portão lateral sem tocar na campainha. Ajoelhou na frente da imagem. Começou a esfregar. A tinta era velha o suficiente para ter aderido bem. Saía com esforço, mas saía. Ele trabalhou em silêncio, agachado, passando a escova em movimentos circulares, tirando o que a espessura do tempo havia grudado. Uns 5 ou 6 minutos depois, a porta da casa de Dona Amélia se abriu. Marcelo não parou. Continuou esfregando sem levantar a cabeça. Dona Amélia ficou na varanda por alguns minutos, observando. Depois entrou. Quando voltou, trazia 2 xícaras de café. Marcelo parou. Ficou de pé. Olhou para ela. Obrigado, disse Marcelo. De nada, disse Dona Amélia.
Marcelo tomou o café em silêncio. Olhou para a imagem. A tinta havia saído bem onde a camada era mais superficial. Mas nas partes onde havia penetrado mais fundo no concreto, as manchas permaneciam, brancas contra o azul original do manto. Não iam sair por mais que ele esfregasse. Não vai sair tudo, disse Marcelo. Eu sei, disse Dona Amélia. Eu não deveria ter feito isso. Dona Amélia olhou para a imagem por um momento. Depois olhou para ele. Não, não deveria, disse ela simplesmente. Não havia raiva na voz dela. Não havia mágoa ostentada. Era só a verdade, dita como quem constata o tempo. Marcelo terminou de esfregar o que dava para esfregar. Devolveu a xícara. Pegou o balde. Voltou para casa. Naquele dia algo havia se deslocado dentro dele. Não conseguia nomear o que. Não tinha palavras para aquilo. Mas estava lá, como quando você tira um peso que havia esquecido que estava carregando. 3 dias depois, Marcelo chamou Lucas para conversar depois do jantar. Colocou o laudo do cardiologista na mesa sem dizer nada. Lucas pegou, leu. Marcelo observou o rosto do filho enquanto ele lia. A expressão mudando gradualmente, os olhos piscando mais rápido. Lucas continuou olhando para o papel. Depois olhou para o pai. Por que você não me disse antes? Disse Lucas. Não queria te preocupar. É um procedimento no coração, pai. Eu sei, disse Marcelo. Os dois ficaram em silêncio por um momento. Você está com medo? Disse Lucas. Marcelo não respondeu imediatamente. Olhou para a mesa. Um pouco, disse ele. Era a primeira vez em muito tempo que havia admitido medo para alguém. Os dois conversaram por mais meia hora. Sobre o procedimento, sobre o que o Dr. Queiroz havia explicado, sobre como a empresa funcionaria durante a recuperação, quem assumiria as obras em andamento. Era uma conversa prática. Era o único jeito que Marcelo conhecia de falar sobre coisa séria. Mas foi a conversa mais longa que os dois haviam tido em mais de um ano. E aquilo já era muito. Alguns dias antes do procedimento, Marcelo chegou em casa no fim da tarde e Dona Amélia estava na varanda com um livro no colo. Ele parou na calçada. Boa tarde, Dona Amélia. Boa tarde, Marcelo. Ficaram um instante em silêncio. Marcelo olhou para o jardim. Para a imagem ainda com as manchas brancas. Para a mangueira enorme no fundo do terreno, a copa larga sombreando boa parte do quintal. Aquela mangueira é velha, disse Marcelo. Seu Antônio plantou quando caçula nasceu, disse Dona Amélia. Faz 45 anos. Marcelo ficou olhando para a árvore. Por 8 meses ele havia olhado para aquele terreno e visto metragem quadrada, potencial construtivo, valorização de esquina. Via números. Via oportunidade. Via uma equação esperando ser resolvida. E Dona Amélia olhava para o mesmo espaço e via onde seu marido havia plantado uma mangueira quando o filho mais novo nasceu. Via onde os netos corriam nas tardes de domingo. Via 45 anos de vida enraizados naquele chão. Eram 2 mundos olhando para o mesmo jardim. Na noite anterior ao procedimento, Marcelo tentou dormir cedo. Acordou no meio da madrugada sem motivo claro. O quarto estava escuro. Ficou deitado olhando para o teto. E então viu. No canto do quarto, onde a parede lateral encontrava o teto, havia uma luz. Não era o reflexo da rua, a janela estava com as persianas fechadas. Não era o brilho do celular. Era uma luz diferente, difusa, suave, sem origem identificável. E dentro dessa luz havia uma figura. Feminina. Imóvel. Olhando para ele. Não havia detalhe nítido, não havia contorno preciso. Era presença mais do que forma. Estava ali. E olhava. Marcelo não sentiu medo. Isso foi o que o surpreendeu depois, quando tentou reconstruir o momento. Em nenhum segundo sentiu medo. Sentiu uma calma que não tinha vindo de dentro dele, que não era resultado de nenhum pensamento. Estava simplesmente ali, como o ar, como a temperatura do quarto. A luz foi se apagando devagar. Alguns segundos e o canto estava escuro de novo. Marcelo ficou com os olhos abertos por um tempo. Depois fechou. E dormiu. Na manhã seguinte se levantou, tomou café, conferiu a bolsa que havia preparado. Ia saindo pela garagem quando parou. O cheiro chegou antes de qualquer coisa. Rosas. Forte, inconfundível, ali na garagem fechada onde não havia planta nenhuma, nenhuma flor, nada que justificasse aquele aroma. Marcelo não tinha flores em casa. Nunca teve.
Era o tipo de coisa que nunca havia parecido necessária. Ficou parado. Olhou ao redor. Cheirou de novo. Sim. Rosas. Claras, como se houvesse um buquê ali a poucos centímetros. Durou menos de 1 minuto. Depois desapareceu da mesma forma que havia chegado, sem diminuir gradualmente, sem se dissolver devagar. Simplesmente foi. Marcelo ficou parado por mais alguns segundos. Depois entrou no carro. Não disse nada para Lucas, que estava na garagem para se despedir. Mas Lucas olhou para o pai naquele momento e notou algo diferente. Uma calma diferente. Uma leveza que ele não costumava ver no rosto daquele homem. O procedimento foi realizado no Hospital do Coração, em Ribeirão Preto. Lucas ficou o tempo todo na área de espera, saindo apenas para pegar café e voltando. Na manhã do segundo dia de internação, o Dr. Queiroz entrou no quarto com os laudos sob o braço. Sentou na cadeira ao lado da cama. Abriu os documentos na mesa de apoio. Ficou olhando para eles por um momento antes de falar. Marcelo, preciso te mostrar uma coisa, disse o Dr. Queiroz. Explicou a área que havia sido tratada. O que os exames pré-operatórios haviam indicado. Colocou os dois laudos lado a lado, o de antes e o de depois do procedimento. Quando eu te examinei na consulta, te expliquei sobre a complexidade do que encontramos nos seus exames. Sobre o que aquilo significava para o procedimento. Sim, disse Marcelo. O Dr. Queiroz fez uma pausa. Quando abrimos para operar, o quadro era diferente do que os exames indicavam. Marcelo ficou em silêncio. O procedimento foi significativamente mais simples do que eu havia planejado. E a sua recuperação está avançando muito mais rápido do que o esperado para um caso com seu histórico, disse o Dr. Queiroz. O que o senhor está dizendo? Estou dizendo que não tem explicação médica para a diferença entre o que os exames mostravam e o que encontramos quando operamos. Não tenho como justificar isso pela ciência que conheço. Lucas, que estava sentado na cadeira no canto do quarto, havia ouvido tudo. Olhava para o pai sem dizer nada. O Dr. Queiroz ficou mais alguns minutos, respondeu perguntas práticas sobre recuperação, medicação, retorno ao trabalho. Depois se levantou, apertou a mão de Marcelo, acenou para Lucas e saiu. Os dois ficaram em silêncio por um tempo depois que a porta fechou. Você acredita que às vezes as coisas acontecem de uma forma que a gente não consegue explicar? Que algo maior age ao nosso redor, mesmo quando a gente não está prestando atenção, mesmo quando a gente não merece. Marcelo ficou mais 2 dias no hospital. Lucas esteve presente quase todo o tempo, saindo apenas para comer alguma coisa rápida e voltando. Naqueles 2 dias conversaram mais do que nos últimos 2 anos somados. Conversas que Marcelo nunca havia tido com o filho porque sempre havia achado que conversar não resolvia nada. Que o que importava era fazer, agir, resolver. Descobriu naqueles 2 dias de leito que havia muita coisa a resolver que precisava de palavra, não de ação. Marcelo recebeu alta numa manhã de terça-feira. Lucas foi buscá-lo. No caminho de volta, passando pela Avenida Independência, Marcelo pediu para parar. Havia uma floricultura com buquês expostos na calçada. Entra e pega aquelas rosas para mim, disse Marcelo. Lucas olhou para o pai por um segundo. Depois desceu do carro, entrou na floricultura, comprou um arranjo de rosas vermelhas com folhas verdes, voltou e colocou no banco de trás sem perguntar nada. Sem perguntar para quem eram. Quando chegaram na Rua das Amendoeiras, Marcelo pegou o arranjo. Foi até a cerca que separava os 2 terrenos. Dona Amélia estava na varanda com um livro no colo, como costumava fazer naquele horário da tarde. Ela fechou o livro quando viu. Marcelo, como foi? Foi bem. Correu bem, disse Marcelo. Colocou o arranjo em cima da cerca, no lado dela. Dona Amélia olhou para as flores por um momento, com aquela expressão tranquila que tinha sempre. Depois olhou para ele. Obrigado, disse ela. Não, disse Marcelo. Obrigado à senhora. Dona Amélia não perguntou pelo quê. Marcelo não explicou. Às vezes não é necessário. Nos 2 meses seguintes, Marcelo e Dona Amélia tomaram café juntos 2 vezes por semana, ela na varanda e ele de pé do lado de cada cerca, apoiado no alambrado. Ela contou que tinha 3 filhos. Reinaldo, o mais velho, advogado em São Paulo. Cláudia, que havia se casado e morava em Franca. E o caçula, Fábio, professor universitário em Campinas. Ligavam todo domingo, os 3. 8 netos no total, que apareciam nas férias de julho e nas festas de fim de ano. Kevin aprendeu os nomes de todos. Kevin aprendeu onde cada um havia tirado a carteira de motorista,
qual era a brincadeira favorita de cada neto, qual era a receita de bolo que Dona Amélia fazia no aniversário de seu Antônio mesmo depois que ele havia ido embora. Aprendeu que a varanda dos fundos havia sido construída pelas próprias mãos de seu Antônio no mutirão com os vizinhos num sábado de 1987. Marcelo ouvia essas histórias sem dizer muito. Mas ouvia de verdade. Com atenção, com presença. Era algo que ele não havia feito em muito tempo, provavelmente nunca com aquela qualidade. Lucas notou a mudança no pai. Menos fechado nas reuniões de obra, menos duro quando alguma coisa dava errado, mais disposto a sentar e ouvir antes de decidir. Havia um jeito diferente de ele ocupar o espaço. Como se a urgência que sempre havia sido a característica principal de Marcelo houvesse sido calibrada para algo mais próximo da presença. A imagem de Nossa Senhora continuava no jardim de Dona Amélia. A tinta havia saído bem na superfície, mas as manchas mais fundas permaneciam. Brancas contra o azul, visíveis para qualquer um que passasse na calçada e prestasse atenção. Há coisas que fazemos que não vão embora. Independente de quanto a gente esforce e esfregue. Talvez não devam ir. Talvez aquelas marcas precisem estar lá, não como punição, mas como memória. Para lembrar o que a gente era antes de aprender o que precisava aprender. Marcelo passava por aquela imagem toda manhã quando saía de casa. E toda manhã parava por um segundo. Olhava para ela. Para as manchas brancas no manto azul. Para as mãos abertas que não haviam mudado. E seguia em frente. Só que diferente. Antes de terminar, quero te fazer um convite. Vem fazer parte da nossa comunidade de oração a Nossa Senhora, com pessoas de diferentes partes do Brasil e do mundo que se reúnem com o mesmo propósito de fé. Se você sentir no coração o desejo de participar dessa corrente de oração, clica no botão abaixo, torna-se membro do canal e vem rezar conosco. E olha, se você chegou até aqui, até o final da história de Marcelo e Dona Amélia, faz uma coisa por mim. Escreve nos comentários a palavra tinta. Só isso. Porque foi com tinta que essa história começou. E foi com algo muito maior do que qualquer tinta que ela terminou. Quero ver quantos corações essa história realmente alcançou. E toda vez que eu ler tinta nos comentários, vou saber que mais uma pessoa acredita que milagres ainda acontecem. Que Nossa Senhora age mesmo quando a gente não está prestando atenção. Mesmo quando a gente não merece. Se essa história tocou o seu coração, se inscreve no canal e ativa o sininho. Escreve nos comentários sobre algum milagre que você presenciou ou viveu, grande ou pequeno. E compartilhe esse vídeo com alguém que precisa renovar a esperança hoje. Que Nossa Senhora continue abençoando e protegendo você e toda a sua família. Amém.